E este é o Café do Vendedor, sempre trazendo boas ideias, energia para você saborear mais vendas com mais criatividade. Os assuntos são importantes nesses tempos desafiadores que a gente vive. Você é vendedor? Está adentrando no mercado de vendas agora? Está há muito tempo em vendas? Sabe que não vendemos como há 10 anos atrás e que a gente vive uma transformação. No último episódio, tratamos a gestão de vendas 5.0 com a presença do Cláudio Tomanini. E hoje eu quero trazer assuntos aqui que são muito, digamos assim, efervescentes, são muito citados nesse mundo, principalmente na seção Papo de Vendas, que eu troco ideias com as pessoas nas redes sociais ou no meu website e também aqui no Café do Vendedor, que na sua nova fase agora tem sempre um especialista, um convidado. Eu estou aqui hoje com o Zepa, ou Márcio Zeppelini. Primeiro, uma honra te receber. Este que é empresário, um empreendedor fantástico em diversos segmentos aí, principalmente no que se refere à comunicação, à liderança, ao tratar também o terceiro setor. O Márcio que tem uma história linda nisso e é um grande palestrante que veio aqui para nos trazer uma visão humanizada da venda. Márcio, eu já quero abrir a conversa, porque é um dos assuntos que a galera mais pediu aqui para eu tratar no Café do Vendedor, que é, eu sei talvez que linha você vai adotar, né? A gente não combinou, porque vale dizer o seguinte, o Café do Vendedor não é combinado com o convidado. Eles me perguntam, tem alguma pauta? Tem alguma linha? Eu falei, não, vamos deixar o assunto seguir por onde ele for, de acordo com o que você falar, com as ideias que eu tiver, e assim eu acho que fica mais natural para quem nos acompanha. O que é mais importante nos dias de hoje, para a pessoa se diferenciar, qual é a área, na sua opinião, de tudo que você viveu, mais difícil para o profissional de vendas? O que ele tem que ter? Que competência? Qual área precisa desenvolver, na sua opinião? Bom, primeiro, Ortega, obrigado pelo convite. A honra é minha de estar aqui. Ortega é um grande amigo. Sim. E um grande profissional aí de vendas e do mundo das palestras. A gente estava conversando agora há pouco sobre a minha história, né? E eu fui empresário muito cedo. 17 anos, abri meu primeiro CNPJ e com 20 fali. E aí... Peraí. Com 17 abre o primeiro CNPJ, com 20 quebra, quer dizer, já a faculdade da vida prevalecendo aí. Prevalecendo. E o que isso diz respeito na pessoa que você é hoje? Isso diz respeito a muita coisa do que eu sou hoje, mas muito com um assunto que a gente vai falar aqui agora, que é relacionamento nas vendas. Ok. Porque naquele momento eu percebi tarde que eu não me relacionava com meus clientes. Eu simplesmente achava que meu produto era bom, ia tentar vender e não percebia o outro lado, não entrava no universo do comprador, do cliente, do ser humano que estava do outro lado. É uma petulância que a gente vê, claro que no bom sentido que eu quero dizer assim, mas que todo jovem tem, né? É aquela coisa, a gente é centrado muitas vezes em dominar um determinado assunto, um determinado produto ou serviço, entende muito do que faz e acha que isso é suficiente para conquistar mercados, porque isso é maravilhoso. Este copo aqui é de um cristal sensacional, de um acabamento incrível. Mas, de repente, este copo aqui não tem a visibilidade, não é utilizado. Ou a necessidade do cliente. Ou não serve para aquele cliente naquele momento que eu estou oferecendo. Ele precisa de um copo mais durável, de um copo mais baixo, de um copo... Não quebre. Mas você está na sua petulância, na sua capacidade fantástica de ser o centro do universo, como todo jovem, que muitos adentram, inclusive as grandes empresas hoje, com a empáfia de achar que, olha, eu conheço tudo, eu domino tudo. E só a vida, só os anos de estrada é que nos trazem a percepção. E que bom que você aprendeu cedo, né? Zepa, né? Como a camiseta ali, ó. Ali, ó. Foca ali no Zepa. Vocês vão ouvir falar muito desse nome, porque é um cara que fala de assuntos que eu considero essencial no desenvolvimento corporativo hoje. Liderança, comunicação, saber fazer acontecer com os recursos que tem e, sobretudo, essa coisa do relacionamento. Relacionamento, então, na sua opinião, é o que falta para muita gente ainda nos dias de hoje. Relacionamento é uma coisa em escassez, na sua opinião? Tudo é relacionamento e relacionamento é tudo. São pouquíssimas pessoas de sucesso na vida, seja em vendas ou seja em qualquer outra área, que não se dedique ao relacionamento,
ele ter sucesso. É muito Quais difícil. são os núcleos de um bom... Por exemplo, se eu te der aqui meu celular, eu tenho aqui não sei quantos contatos. Deve ter contato de gente pra caramba, eu nunca fiz essa conta. E eu tenho aqui o telefone de muitos palestrantes, muitos escritores, artistas até aqui, graças ao networking que a gente tem muitos clientes. Tem aqui o telefone de CEOs, diretores de empresas importantes e tal. Eu te dou aqui o meu celular e falo, Zepa, tá aí a senha. Você vai ter todos os meus contatos e você vai poder, então, usar esses contatos. Você vai conseguir ter resultado? Não. Não, porque eu não tenho relacionamento com eles. São seus contatos. E talvez, eu vou dizer mais, talvez não você, mas porque sabe, você é um grande vendedor, mas muita gente tem ali 1.000, 2.000, 3.000 contatos e aí vai olhar ali e fala assim, mas quem que é esse cara? Não sei, mas deixa aí. Não é lista telefônica, né? Já abrindo a minha idade aqui, né? Lista telefônica é meio velho isso. Mas enfim. Para gerações millennials ouvindo a gente aqui, o que é lista telefônica né? Era um livro gigante com mais ou menos... Quantas páginas? Cara. Sei lá, era um troço mais ou menos desse tamanho assim, que muita gente usou como peso de porta. E eram dados frios. Eram dados, telefone, eram contatinhos. Contato não é relacionamento. Telefone, e-mail, são dados. Você precisa ter relacionamento e você entrar no universo daquela pessoa. Pode ser um cliente, pode ser o seu chefe, pode ser o seu funcionário, pode ser a sua esposa, seu marido. Não importa. Relacionamento, você precisa estar numa via de mão dupla. Você precisa o tempo todo perceber as necessidades daquela pessoa que você está falando, entrar no universo dela e aí sim você passar as suas necessidades. Aí dá a sinergia. Eu digo que a venda é a arte de gerar convergência de interesses. Muita gente entra em vendas achando que é só basicamente uma relação de atendimento, cordialidade, saber sorrir, saber falar algumas palavras boas, ter um pitch de vendas legal. Não, vendas, esquece o produto, esquece tudo que você aprendeu sobre o serviço, sobre a empresa, a tradição da empresa, e aí sim me venda uma ideia. A venda mais difícil é vender a gente, a nossa ideia para a gente mesmo. Você compraria, por exemplo, de um vendedor que fica a maior parte do tempo falando sobre coisas que você não entende, porque é isso que acontece na maioria das empresas. As pessoas estão vendendo sem antes, inclusive, compreender o outro, que nível de conhecimento ele tem sobre o outro. E quando você fala de relacionamento, eu diria que 50% da venda é sintonia. Sintonia, simples assim. Por exemplo, a gente se conhece já tem algum tempo, mas eu me lembro no dia que a gente se conheceu, que foi numa ocasião de indicação de um outro grupo de palestrantes e tal, o quão simpático você foi ao chegar, primeiro pela ocasião, pelo momento do evento e tudo mais. E a tua preocupação, dando feedback aqui agora, quando eu passei por uma fase difícil da minha vida, quando eu perdi meu pai, olha que coisa, hein, gente? O Márcio, nem sei se ele vai se lembrar disso agora, mas quando eu perdi meu pai, ele viu um post meu no Facebook sobre isso, ele foi um dos caras que mais teve tato com a situação, em me telefonar, em me mandar um texto, em falar, eu conheço a sua dor, eu sei como é isso, eu vivi isso e tal, e não sei o quê. Então, assim, é uma pessoa que não precisava disso, a gente nem tinha um convívio tão próximo, mas que conectou ali de um jeito que eu falei, cara, esse cara é do bem, assim, um coração tão grande. Isso, pra mim, é relacionamento que transcende o mundo dos negócios. A gente fez negócio juntos. Mas tá a gente ficou amigo, vai fazer mais. A gente vai fazer mais. Só que, cara, não é isso. Mas aí talvez tenha um errinho aí só que eu não concordo com você. Quando você falou que... Não tem certo ou errado. Quando você falou que eu não precisava disso. Aí é que tá o problema. Porque as pessoas acham... Eu digo, pra mim... As pessoas acham que só o que é interessante pra mim que eu tenho que ir atrás. Ali naquele momento eu sabia o quanto você estava precisando de amigos, de pessoas, de uma palavra de apoio, porque quando eu perdi meu pai, eu tive isso e vi o quanto é importante. E isso é relacionamento. E relacionamento, existe uma coisa... É muito pessoal, isso é seu, cara. Entendeu? Isso é uma coisa que é muito importante no relacionamento, que se chama reciprocidade. É o tal do gentileza gera gentileza. Sim. Antes de você pedir algo para alguém, é necessário que você dê algo.
dê alguma coisa para a pessoa. E não precisa ser nada de valor monetário. Eu gastar ali 5 minutos, 10 minutos, sei lá quanto tempo eu gastei para escrever a mensagem, até porque parte da mensagem que eu te passei era um texto que eu tinha escrito para o meu pai. Foi então, demais. Mas eu gastar aquele tempinho foi um gesto. Um investimento de relacionamento. Sim. E talvez eu esteja aqui agora por causa não só desse ponto, mas de vários outros pontos que a gente eu acho que vai num ponto, eu acho que não é errinho. É assim, quando eu digo que você não precisava, é porque, poxa, não é uma coisa, e às vezes isso você pode perceber no mundo das vendas, que vem... porque existiu expectativa, entendeu? Eu não esperava, isso me surpreende, e você muitas vezes também não esperava estar aqui hoje, e não esperava mesmo, porque se a gente for contar a história, o Márcio, puxa, tá vindo de Balneário Camboriú para São Paulo, a gente se encontrou para um café, por um outro motivo, por um outro negócio que nós estamos fazendo. Vamos gravar, estamos aqui. E vamos gravar, estamos aqui. Então, essas coisas inesperadas, mas que acontecem porque a gente tem disponibilidade, eu acho que relacionamento é questão de tempo, e tempo é questão de preferência. Porque às vezes a gente vê duas pessoas que convivem no dia a dia, ou você vê um cliente que é super importante, que esperaria mais tempo daquele vendedor, daquela empresa e tal, até para contar suas histórias, até para poder compartilhar o momento, a importância da compra naquele momento, naquela ocasião, mas as pessoas não têm disponibilidade para ouvir, estão praticamente pensando de forma linear, transacional, não investem tempo. Você sabe que é muito louco isso que a gente está falando aqui, porque relacionamento é o que vai fazer com que as máquinas não sobreponham os seres humanos com todas as suas deficiências de processos. Porque máquinas fazem melhor, muitas vezes... Mas é metódico. Mas é metódico. Não tem sentimento para inclusive, errar. Então, relacione-se. O erro, muitas vezes... faz com que a pessoa perceba, opa, peraí, eu estou falando com um ser humano também. E você falou uma coisa muito interessante, de surpreender. Você ficou surpreso com uma situação. E isso é uma coisa extremamente importante no relacionamento, nas vendas ou qualquer outro, que é você surpreender o interlocutor. Você tem a obrigação de vir aqui e entregar um copo para mim, com água. Talvez eu me surpreenda se vier também com sei lá, com um pires, com um bombonzinho, com alguma coisa. Você tem que ir nos... Não 100%, 120%, 130%. 130%. Eu fui para Caxias do Sul, cheguei num hotel em Caxias. Adoro ir para Caxias do Sul porque é a região do Brasil que faz o melhor sagu do Brasil. E eu tenho uma memória afetiva do primeiro sagu de vinho gostoso que eu comi na vida. Claro que não foi como criança, mas é uma memória afetiva já depois de adulto. Foi em Caxias do Sul. E eu fazia tempo que não ia a Caxias. Quando eu chego lá, cheguei no hotel e era bem na hora do check-in, era a hora do almoço. E o meu quarto não estava pronto ainda. Eu falei, acho que eu vou almoçar. Aí eu falei, escuta, tem sagu de sobremesa? Aí a moça olhou e falou assim, não, putz, hoje não fizemos sagu e tal. Eu almocei, estava lá eu e mais o cliente, mais uma outra pessoa. Subi para o meu quarto, depois o quarto ficou pronto, 2h da tarde e tal. Eu tô ali, a hora que eu entrei no quarto, tava arrumando, tirando as coisas, esticando uma camisa, bateu na porta do quarto. Aí a hora que eu abro, o rapaz lá, o garçom, com uma taça, com sagu, com aquele creminho de baunilha em cima, delicioso, falou, olha, senhor, não tinha na sobremesa, mas como o senhor citou, o senhor falou que é uma das coisas que o senhor mais gosta em Caxias do Sul, a gente fez questão de... Tava quentinho ainda o sagu. Olha só. Aí eu falei, cara, isso aqui é demais, cara. Isso aqui é o esforço extra, sabe? Isso, pra mim, é base de um relacionamento duradouro. A surpresa que você falou, Márcio. E quando você for pra minha casa, minha esposa vai fazer um sagu lá que vai ser melhor que o de Caxias. Cara, agenda aí, que eu vou mesmo, cara. Eu passo até vergonha, cara, quando eu vou. Olha só que legal. A gente que eu como nesse café, 2 vezes, viu? A gente marcou esse café. Teve vários entretempos ali que a gente não conseguiu fazer o que a gente realmente queria. A gente na verdade, não era um café, era um almoço que virou um café da manhã cedo, que virou um café às 10h da manhã e que virou um almoço, dia inteiro de convivência. E talvez uma cerveja depois, né? E uma cerveja depois, não, claro. E aí, olha só o que acontece. De repente,
você chega com a sua assessora, que, por um acaso, é filha de um grande amigo também. Nossa. Opa, peraí. E aí a gente começa a conversar. Os dois estão aqui. Ela conhece uma grande amiga minha também de colégio. Só existe isso porque eu dou muito valor a relacionamento. Sim. Eu vi o Irineu, pessoalmente, acho que 2 vezes na minha vida. Mas quantas vezes, hein, Irineu? Quantas vezes a gente já conversou? Já tá revelando o backstage aqui. Tô aqui. Que o Irineu tá ali, porque o Irineu é nosso próximo entrevistado no nosso próximo episódio. Não percam, né? Isso foi, então, spoiler. Pronto, já deu spoiler. Vem aí, Irineu Toledo. Irineu contando suas peripécias em vendas, em vida, e sempre muito boa história. Mas continua, irmão. Aí, ou seja, porque você só o tá aqui porque a gente relacionamento gosta de você, essa é a verdade. Porque existe relacionamento. É isso, cara. Porque precisa estar o tempo todo fazendo relacionamento. Precisa estar alimentando, precisa estar colocando lenha na fogueira. Eu tenho o costume de uma das primeiras coisas que eu faço todo dia quando eu abro o meu computador é ver quem são os aniversariantes ali para mandar uma mensagem para aqueles que eu tenho. Você manda mesmo, porque você manda pra você. Aqui eu tenho também. Roberta, você sabe que eu falei isso outro dia? Eu falei outro dia isso para um pessoal. Eu falei, cara, eu compro o carro há 10 anos com o mesmo cara, o Mário, né? Não vai me perguntar que Mário. O cara me manda. Quinta série. O cara me manda mensagem, um cartãozinho, na verdade, em todo aniversário. Ele manda mensagem quando é aniversário da mãe, do meu irmão, do Cris. Ele sabe o aniversário de todo mundo, mas ele é um gestor de datas comemorativas. E ele faz isso com constância. Então, fica uma dica aqui para quem é de vendas, porque tem um monte de gente que fala assim, não, a gente agora botou no CRM lá a data de aniversário do cliente. Legal, naquele ano em que o cliente fechou, você deu parabéns para ele. No ano seguinte que ele não comprou nada, você já não deu mais. Não deu mais. Ok? Isso é uma coisa feia, porque é bonito na primeira hora. Se vai dar parabéns para alguém, dá sempre. Então, parabéns, entendeu? Se vai assumir isso a não ser que o cara não responda, né? Aí você para de dar, né? Não respondeu 2, 3 anos, não sei. Tira da lista. Eu, como sou péssimo de datas comemorativas, porque eu faço aniversário no 31 de dezembro. Então é um trauma que eu tenho. Porque todo mundo que faz aniversário no 31 de dezembro nunca é lembrado. Se linchando para as pessoas que não é isso. fazem nunca aniversário. É lembrado. Como você nunca é lembrado, você passa a lembrar também dos aniversários só mais importantes. Mas Ortega, enfim, deixa eu só mas falar é muito legal uma a coisa tua interessante para tua comparação. Não perder o fio. Você, de repente, não é um bom gestor de datas, mas quando eu falo de que é uma reciprocidade, a gente precisa estar dando sempre alguma coisa para a gente poder receber em troca, aquela velha história, né? Dando o que se recebe. Às vezes, são pequenos detalhes que você coloca ali no seu CRM, né? Ou na sua agenda, ou na sua... não importa onde se for for no Excel ali. Sim. Alguma particularidade daquele teu cliente, daquela pessoa que você tem um relacionamento. Então, por exemplo, eu sei que o Marcelo Ortega gosta é cachorreiro, tem Golden, tem um filho de 14 anos. Exato. E mora no Guarujá. Pronto. Ok. A próxima vez que eu for tentar te vender alguma coisa, tentar te ligar, ou te mandar um e-mail... Ou sugerir alguma coisa, às vezes sem a intenção de venda até, mas falar alguma coisa legal. A primeira frase que eu vou falar é dentro do seu universo. Sim. Ô, Ortega, e aí, como é que tá o sol aí no Guarujá? E aí, tá cachorrada aí? Tá... Enfim, eu vou falar alguma coisa do seu universo. Claro. Porque isso abre o ouvido pro... Você sabe que você tá dando aqui pro pessoal que tá assistindo a gente no Café do Vendedor, ou ouvindo a gente, lembrando que agora no Spotify você tem o Café do Vendedor em vídeo também. Então nos acompanha aqui, tá vendo esse cara bonito aqui, o Zepa, e esse apresentador aqui que tá olhando pra ele, olha lá, eu consigo olhar pra mim mesmo, só não estou com a mesma camisa. É o Tom Hanks. Ele tá dizendo que é o Tom Hanks ali, eu nem sei o que dizer sobre isso, mas enfim, eu coloquei no meu livro Sucesso em Vendas uma técnica há anos atrás que as pessoas adoram até hoje, né? Porque é assim, é uma técnica temporal que eu chamo ela de fada.
Fada é o fato, o artefato, a dica ou a apreciação. Lembrando que artefato é sinônimo de objeto e eu só não pude colocar no livro porque senão mudaria o acróstico. Então, fato, artefato, dica e apreciação. Caramba, o que você tem da outra pessoa para começar a captar a atenção favorável? Puxa, um fato sobre ele. Ele mora no Guarujá, ele tem cachorro. Putz, você gosta de música. Tem um violão atrás, é um artefato. Eu vou dar uma ideia para ele, uma dica sobre alguma coisa. Olha, eu estava vendo que dá para economizar muito agora em telefonia celular, utilizando uma ferramenta assim, assim, assado. Ou não pegue trânsito para ir daqui para o aeroporto, como você vai depois de amanhã, que eu vi que você está cheio de mala, porque tem um acidente na... Cara, eu não vou para o aeroporto, eu não estou fazendo isso querendo algum dinheiro de volta, eu só estou fazendo isso genuinamente para te deixar com beneficiado. Dá uma sinergia também. E outra coisa, peraí, é lei da reciprocidade, que foi uma palavra que você usou. Quando alguém vem limpar o vidro do meu carro e eu falo não, esse cara não ganha nada por isso. Mas quando eu me descuido, fui pegar a bolsa atrás, quando eu olhei, ele já estava lavando, já tinha ensaboado tudo e estava lavando bem direitinho, eu procuro uma moeda, porque é do ser humano. Ou seja, a reciprocidade, se ele fez algo por mim, eu quero fazer algo por ele também. Isso é técnica, mas quando você faz com coração, faz com verdade, o último das 4 técnicas, o último A é a apreciação, só um cuidado. Márcio, eu gostei muito, parabéns pela sua camisa. Quem é bonito é a camisa. Né? Bonita a camisa, Fernandinho. Isso é a camisa do Fernandinho que é bonita. Eu quero o seguinte, se vai elogiar o cliente, elogie uma coisa que ele realmente... fez, uma qualidade que ele tem, né? Olha, eu gostei muito da maneira como você expôs a sua opinião, aquele artigo que você escreveu, a sua entrevista foi muito perspicaz, então você elogia o momento. Então, aproveitando, já que a gente entrou em técnicas de construir relacionamento e afinidade, por que não destacar a página 76 do livro Sucesso em Vendas, tem a técnica FADA. Legal. Fada, né? Fada. Artefato, não objeto. Muito bem. Não esquece nunca mais. Nunca mais. Você sabe que existe uma pesquisa, eu li isso na Arte da Persuasão. Sim. A pesquisa dos voluntários que faziam a tabulação ali de uma pesquisa e que, em determinado momento, o cara ia lá e buscava uma Coca-Cola para ele e metade da pesquisa ele buscava 2 Coca-Colas e servia. Olha, fui buscar uma Coca-Cola para mim, não sabia se você queria, trouxe aqui uma para você também. E no final do dia ele ia lá e vinha com uma rifa, né, para o cara vender ali. Estou fazendo parte daqui da rifa da igreja, tal, você compra aqui. Bom, conclusão, 57% de quem ganhou a Coca-Cola comprou 57% mais números do que quem não recebeu a Coca-Cola. Isso é a lei da reciprocidade. Genial. Tá aí uma boa técnica, hein? Se você quiser... Dá uma Coca-Cola pro cara. Um bombom, sei lá, uma coisa mais barata, dependendo do valor da rifa, não vale a pena dar a Coca-Cola, né? Então, olha só. Criou-se uma dívida, entre aspas, na cabeça da pessoa. Sim. E ele comprou, de repente, a rifa que era 10, 15 reais mais caro que a Coca-Cola, para pagar essa dívida. Eu adorava chegar no cliente, quando eu visitava cliente, chegar no cliente 5, 10, 15 minutos antes, às vezes até bem antes, para poder olhar as coisas do ambiente, para pegar os fatos, artefatos e tal. Mas uma coisa que eu gostava mais ainda é quando o cliente atrasava para me receber. Porque aí ele já criava um sentimento de dívida. Tem gente que reclama, fala, putz, tomei um chá de cadeira, fiquei meia hora esperando o cliente. Não tem isso. É ótimo para você. Você entra numa reunião já com a preocupação por parte dele. De pedir desculpa. De ter, a importância de ter. Ele já está em dívida com você. Uhum. Eu tinha uma vendedora ansiosa, ótima de relacionamento, mas ruim de fechamento. Acho que vale aqui contar essa história. Depois você dá a sua visão sobre ela e eu queremos falar de você. Queremos falar dessa sua carreira que nasce como uma carreira brilhante, consolidada, você se preparou bastante para isso. Só contar rapidinho da Cláudia. A Cláudia era minha vendedora número 1 em abertura de prospecção. Prospectava, trabalhávamos com produtos de altíssima tecnologia, hardware, servidores, uma grande multinacional americana. Tínhamos uma visita a uma empresa binacional, que é meia do Brasil e meia do Paraguai, que é a Itaipu.
Fomos para Itaipu, fazer a visita lá tal, e apresentar a nossa proposta, mas só podíamos ir se houvesse já uma proximidade, digamos assim, do fechamento. Não dava para gastar dinheiro da empresa com passagem aérea São Paulo, Foz do Iguaçu. Quem nunca foi a Itaipu sabe que é um ponto turístico de Foz do Iguaçu. Ou deveria ser, porque aquele lugar é imenso. Preocupação dela. O diretor de vendas era funcionário de carreira da Itaipu. E ela já tinha dado o relacionamento dela, que ela fazia muito bem antes do fechamento. Ela tinha descoberto que ele morava lá dentro. Ou seja, ele ia almoçar na casa dele, com a mulher dele na hora do almoço, todo santo dia. Então não havia um espaço de reunião. A reunião estava marcada para 10h30 da manhã. Ela assim, puxa, meio-dia os caras saem para almoçar, 1h30 talvez não seja suficiente. Ela chegou super preocupada. Quando chegamos lá, ainda teve que credenciar, andar de viatura lá dentro, e até a sala de reunião é enorme. Chegamos no horário lá, mas até o cara receber a gente. E quando o diretor entrou na sala, ele cumprimentou a Cláudia e foi me cumprimentar. Eu estava em pé, olhando um quadro que tinha na parede, com a vista aérea de Itaipu. E eu olhei aquele quadro e eu fiquei maravilhado. Eu falei, que lugar gigante. Né? Se tiver ainda com a comporta lá aberta, e tava o volume de água, porque eles tinham que soltar. Cara, aí eu virei pro diretor e falei, escuta, prazer te conhecer. Queria que você me dissesse como é a sensação de trabalhar numa enormidade como essa, aqui num lugar como esse. Ele estufou o peito, e falou assim para mim, para ela, falou, em vez de dizer como é trabalhar aqui, venham ver. A Cláudia, ela já estava com computador, calculadora, proposta, tem tudo em cima da mesa. O olhinho dela começou a tremer, cara. Porque eu falei, ela vai ter um treco. Já não tinha tempo. Porque eu já não tinha tempo, agora nós vamos ter que visitar. A gente andou a fábrica, a Itaipu é hidrelétrica inteira, conheceu as turbinas por cima, por baixo, deu até labirintite de tão imenso que é aquele negócio. Voltamos para a sala 20 para meio-dia. E o cara falou assim, eu já conheço o produto de vocês, a especificação é o que nós queremos, é o que nos atende, a gente vai trabalhar no processo licitatório para que seja esse produto, para que tenha as características da empresa de vocês ou de concorrentes que tiveram a mesma condição e qualidade. Mas, enfim, não precisava mostrar mais nada, ele já tinha testado o produto. Sabe o que ele falou? Eu estou aqui por causa do relacionamento, eu queria conhecer vocês de perto. Era isso que a gente queria conhecer. Eu gostei muito de conviver com vocês. Porque a gente valorizou a história do cara e acabou. Exatamente, você entrou no universo dele. Isso. A hora que você entrou nesse universo, ele se sentiu em casa, né? E aí, quer dizer, a parte técnica do produto é uma parte importantíssima, claro. Você não vai vender qualquer tranqueira, mas se você não tiver essa afinidade com o cliente, você não vende. Simplesmente não vende. Ou até vende se ele quiser muito comprar, e se não tiver concorrente, posso te falar? Hoje em dia é difícil produto que não tenha concorrente. Mas talvez até compre naquele momento pela urgência, porque é o que tem ali, mas talvez não fidelize, né? Porque faltou empatia, faltou a gente não pode deixar de falar disso, já entrando no seu universo. Que relacionamento tem tudo a ver com a fidelização, né? Você sabe que eu tenho um lema que é assim, não existe cliente fiel. Para mim não existe. A gente troca a padaria que compra pãozinho por outro que tiver um pãozinho mais quentinho, um atendimento melhor. O que existe é um vendedor fiel. E aí até trazendo aqui um pouco do livro do meu amigo Marcelo Caetano, que é Vendedor Fiel, Cliente Fiel, que é muito legal e feliz o tema. É uma coisa que eu falo há anos. Falo, cara, fidelidade depende muito da disponibilidade. De novo, isso tem a ver com relacionamento e tempo. Tem gente que não liga pro cliente com medo que ele cancele o pedido. Não, vai que eu ligo depois do contrato para saber e o cara cancela o contrato. Vai que eu ligo e tem um problema. Cara, você acha que se ele quiser cancelar ou se ele tiver um problema, ele vai ficar quieto porque você não ligou para ele? Pelo contrário, ele vai meter a boca no... se ele tiver que procurar, é muito pior do que ele ter que falar num momento que ele não está preparado para falar. Pois é. Ou seja, porque se você entra com as armas, né, você já está entrando com a defesa toda ali, ele está meio desarmado, puxa, é verdade e tal, mas eu tive algum probleminha e tal. Ok. Ele está desarmado. Às vezes é só ouvir o cliente, ele vai entender que existiu um problema, e você o ajudará a perseguir a solução, a encontrar a solução. E tá tudo certo. É capaz do cliente ficar ainda mais fã seu. Existe um outro R aí do relacionamento, que é o reconhecimento. O que é o reconhecimento? Nada mais é
do que... Anota aí, você que está nos ouvindo, os R's do relacionamento, R do reconhecimento. Reconhecimento, agora. Reciprocidade, né? E o reconhecimento é a mistura do conforto e da segurança. Não existe relação nesse mundo entre dois seres vivos que uma dessas coisas falte. Num casamento, em dois amigos, em pai e mãe, pai com filho, funcionário, enfim. Se faltar conforto, se a pessoa estiver desconfortável, se ela estiver insegura, ela vai procurar alguma coisa para fugir dali. Ela precisa estar confortável e segura. Aquela relação está dando isso para você. E aí, um exercício que eu sempre faço é de você perceber qual que é o nível de conforto e segurança que você está dando para o seu cliente. Ou para quem quer que seja que você esteja relacionando. Como você falou, eu sou um empreendedor social, trabalho muito com o terceiro setor. E isso vale muito para o gestor de um projeto social com os seus voluntários, com os seus doadores. Se ele não sentir essa confiança, esse conforto, essa segurança, ele não entra mais, ele vai romper em algum momento. Né? E aí, qual que é o nível que você dá? Aquele básico, né? Que o cara vai lá, tira pedido, agenda entrega e no máximo ele manda um e-mail. Não fez isso nada não é vendedor. do que o necessário. Isso não é vendedor, isso é tirador de pedido. E aí, quanto mais você surpreender a pessoa e aumentar o nível de conforto, aumentar o nível de segurança para ela, mais ele paga, mais ele fideliza. Exemplo, um cara que pega posto de gasolina perto da tua casa. Tem um que é perto da tua casa, você vai num outro que é mais longe. Mais longe, talvez até seja alguns centavos mais caro. Não importa, mas você vai. Você vai. Eu costumo dar o exemplo Você tem confiança no combustível, você gosta do pessoal que te atende, você gosta do cafezinho. Eu gosto de dar exemplo de uma passagem aérea. Você vai daqui de São Paulo para Paris, por exemplo, o cara paga na classe econômica X e na executiva paga 4, 5X. Qual que é o objetivo do cara? Chegar em Paris vivo e de preferência no horário. Né? Só que por que ele paga 5 vezes mais? Porque aumenta-se aqui o conforto, aumenta-se a segurança, aumenta-se derivativos disso. Segurança eu não sei, porque, né? Segurança acho que se cair, morre todo mundo. Mas a segurança talvez da individualidade, sim, da privacidade. Então é um outro questão de segurança aí, não a segurança do voo em si. Não, entendi. Mas a segurança pessoal. O banheiro é mais privativo, a entrada é mais segura ali. Existe uma coisa que é assim, um acolhimento maior. Eu acho que às vezes... Conforto. É conforto. Acolhimento maior. Você sabe que o esforço extra é a diferenciação em todos os segmentos. Quando a gente fala de relacionamento, eu tenho um exemplo que eu conto às vezes em palestra, que é o do cara que vende coco em João Pessoa. O cara colocou uma galerinha da família dele, sobrinhos, com um regador gigante, molhando areia. Então, quando você sai do resort ou vai na praia para uma casa, tal, areia pelando, e eu estava sem chinelo, o cara começou a regar a areia para molhar a areia para eu não queimar o pé. E eu pensei, que alma do bem, que ser humano maravilhoso, que gentileza e tal. E tô ali andando na areia até... Só que eu estava indo em direção à praia. Eu queria dar um tibum. Eu não queria, obviamente, estar ali em direção ao interesse dele. Só que eu percebi que ele havia feito outras marcas na areia, que ele tinha levado outras pessoas, e todos os caminhos se afunilavam e davam na barraca de coco do tio dele, o Zé do Coco. Ele mudava a rota do... Ele mudava o destino do cliente de acordo com a regada. Todo mundo ia e a barraca lotada, e o Zé do Coco já perguntando o nome, chamando pelo nome. A barraca do Zé do Coco mais lotada que a dos outros, porque o cara foi extraordinário em fazer uma coisa que é diferenciação, é relacionamento, chamar pelo nome. Isso, a hora que você falou isso... chamou pelo nome, personificou. Pega a hora que você tá ali num caixa de loja de alguma coisa, dá uma olhadinha no crachá da pessoa, aquele crachá não tá por acaso ali. Ela tá para identificar aquela pessoa que é um ser humano, não é um número, não é uma máquina, não é um robô que tá ali, é um ser humano, que tem um nome, que não é ou fulana ou Psite, não é nada disso. Ô Marcelo,
Acabou. Pode ter a gentileza de Acabou. fazer tal coisa. Se for o garçom, quando você pergunta o nome do garçom, você fala assim, amigo, qual é o seu nome? Meu nome é Ricardo. Bom, primeiro ele fala assim, como assim meu nome? Né? Vai reclamar de mim? Ele se assusta, né? Aí depois você fala assim, não, meu nome é Ricardo. Ricardo! Cardão! Você sabe que... Mas o chopinho vem mais gelado, sabe cara, que o chopinho vem mais legal. já falei, né, que tenho casa em Laguna e lá em Santa Catarina. Não, E tem um falou, restaurante... Não falou, agora já queremos sagu... E ir pra Laguna. Já queremos sagu de vinho em Laguna e tem um agora. restaurante muito legal lá, que eu ia algumas vezes e tudo mais. Mas assim, ia, sei lá, a cada 2, 3 meses no restaurante. E na segunda, terceira vez, o cara chegou, porque era sempre o mesmo garçom que me atendia ali. Oi, Márcio, tudo bem? Opa. Aí eu falei assim, olha, você vai me desculpar, mas eu não lembro o seu nome. O meu é Alisson. Pronto. Nunca mais esqueci do Alisson. E ele, toda vez que eu vou lá, ele me chama de Márcio, eu chamo ele de Alisson. Ele sumiu do restaurante por um tempo. Daqui a pouco eu tô entrando num outro restaurante. Ô, Alisson, eu tava ali servindo. Mas é o relacionamento. É o cara. E eu quero ser servido por ele. É isso. Eu quero. Qual que é a tua praça aqui nesse restaurante que eu vou sentar onde você É aquela coisa do jogo de mímica, né, cara? Quando o cara acerta, na segunda vez que você for fazer mímica, você quer fazer para aquele cara que acertou, porque ele não te deixou desconfortável. E aí temos então uma aula aqui, hein? Márcio, Zepa, aliás, como ele gosta de se chama o nome de guerra, aqui é Zepa, tá na camiseta. Zepa. Segue aí, @Márcio Zeppelini no Instagram. Márcio, tem palestras de liderança, tem palestras de vendas também, falando de relacionamento, e tem a essência da arte. A magia de fazer acontecer. A magia de fazer acontecer, a arte de fazer acontecer, uma magia. Aliás, teremos também aqui um super amigo que faz a magia dos soft skills. Vamos ter também, já que demos spoiler, vamos ter Clóvis Tavares também com a gente aqui. Enfim, o Café do Vendedor está aberto para você quando você quiser. Acompanha o episódio inteiro aí da gente, compartilha com os amigos, segue Márcio Zeppelini. Show de bola. O Zepa, obrigado. Vamos fazer viu, acontecer, querido? porque quem fica parado é poste. É isso aí. E aqui Valeu. não é poste, não. Obrigado pela sua audiência. Nos segue no Spotify, em todas as plataformas. Esse é o Café do Vendedor, energia e ideias. Olha lá, para você saborear mais vendas. Sucesso! Já dei até uma bocada aqui no microfone. Tchau!